Deixa eu explicar para vocês como que nós vamos trabalhar. O mais importante, primeiro, você precisa seguir o Instagram da pastora para você poder ter continuidade. É um trabalho contínuo. Então, nós não vamos falar tudo hoje, mesmo porque é um assunto bem vasto, porém, você já vai ter aí alguns toques para você identificar algumas coisas na sua vida ou na vida de alguém que você pode estar convidando para as próximas lives. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Flávia Tomás, eu sou filha na fé da pastora Solange já há 22 anos, fui preparada por ela em salas de aconselhamento e depois eu fui me especializar em terapias. Sou especialista em mulheres e crianças e adolescentes. E eu bolei um trabalho de tudo que eu já li e trabalhei e estudei nesse período sobre as 5 feridas emocionais que, na verdade, nós, na psicologia e na psicanálise, falamos que é as que abrem para outras, muitas outras feridas. Então, o que acontece? Tem bastante gente aí, nossa, aí, ó, Fernanda, um abraço. O que acontece? Eu vou começar hoje falando para vocês sobre o que é cura interior. O que é a cura interior e qual é a primeira que instala no indivíduo já no seu, desde a concepção até o seu primeiro ano de vida. A cura interior nada mais é do que um processo de retirada da ação do Espírito Santo no indivíduo de todo o lixo emocional. Então, eu sei que se banalizaram muito falando sobre cura interior não existir e não sei o quê, e não sei o quê. A gente se deparou ao longo dos anos quebrando esse conceito que hoje a gente já nem usa mais como cura interior, mas sim como tratamento da alma. Nós estamos hoje com uma sociedade que estamos acarretando aí até 2025 com 75% dos indivíduos no mundo com problemas de alma, emocional e mental. Tudo causado por traumas, por coisas mal resolvidas. Nós estamos hoje, estudos são pesquisas, com uma sociedade doente emocionalmente falando. É tão impressionante que eu trabalho com isso, faço atendimento e tudo mais, e de repente eu me deparo com alguns gatilhos da minha vida em relação a feridas na alma. Então, o indivíduo ele não fica curado simplesmente da noite para o dia. É um processo que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida para que a gente retire todo esse peso emocional que lá na frente vai ocasionar em doenças não só físicas, mas também da alma, podendo ocasionar até transtornos. Uma situação bem, bem simples eu quero compartilhar com vocês. Eu tive um problema aqui no quintal de casa com 2 cachorros meus que pegavam uma briga, isso há uns 2 anos. E aquilo me deixou traumatizada, mas foi assim horrível, porque a cachorra pulou do canil, agrediu a outra até que matou, e eu não consegui separar. Aquilo me deixou muito mal. Então, hoje ainda, um pouco antes da live, eu tenho gatos, né? Vocês que já me seguem aí, estão acostumados. 2 gatos me obrigou no portão. Eu revivi aquela cena que eu me lembrei do ataque dos 2 cães e aquilo me deu um taquicardia horrível. Então, isso são sintomas de que algo não está bem resolvido dentro da gente e nós precisamos de cura. Então, hoje eu quero começar com vocês com o versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, onde o apóstolo Paulo nos instrui sobre a importância de se limpar corpo, alma e espírito. Nós vamos trabalhar a alma, porém você vai perceber que vai afetar principalmente o seu físico e vai afetar beleza, algo fundamental que acontece no espírito. Então, a palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, pastor Júlio puder postar aí, fixar, depois a pessoal lê. Que o próprio Deus da paz o santifique interiormente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o que nós percebemos claramente aqui, porque o processo de santificação é um processo de limpeza.
Todas as vezes que a gente fala assim, se santifique, se santifique. O que a palavra está querendo dizer? Retire toda aquela sujeira da alma, do espírito, que te impede de avançar, de prosperar, de ser feliz, de receber direcionamentos mais claros e concretos. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta aqui algo muito importante, que nós vamos dar conta do corpo, da alma e do espírito na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta nós termos uma vida. Eu sou péssima para falar sobre isso, porque eu sou sedentária, né? Mas a pessoa ela pode cuidar muito bem do corpo, com exercício, alimentação, ela pode cuidar muito bem do seu espírito, buscando, com o seu devocional, com a sua vida de oração, com a sua vida de devoção, porém, ela pode negligenciar na alma. Porque uma outra coisa que eu aprendi, para Deus, a Bíblia diz assim, tem alguns versículos que falam sobre a morte do Senhor, sobre a morte do cristão. Nós, muitas vezes, antecipamos, vamos dizer assim, não vou entrar nesse contexto de morte, mas só para você entender, quando nós não cuidamos da nossa alma e do nosso corpo, nós adoecemos e podemos antecipar a nossa vinda, nossa partida, concorda? E Deus não vê graça nisso, porque todos nós temos um propósito nessa terra. E aí nós podemos encurtar esse período quando nós não cuidamos do físico e não cuidamos da alma. A alma é um fator extremamente importante para que eu e você tenhamos essa paz que o Senhor nos oferece. Ok até aqui? Vocês conseguem me acompanhar? Tá ok até aqui, pastora? Então, vamos lá. Ok. Essas feridas geralmente têm um fator traumático e frustrante no passado. Então, o que acontece? Ou até mesmo atualmente. Quando nós sofremos algo desde a concepção, aqui hoje nós vamos falar até 1 ano de vida, não parece, o bebê ele não vai lembrar, o feto ele não vai lembrar, entre aspas, porém, tudo está armazenado na sua alma, que é algo eterno. Então, tudo aquilo está dentro do indivíduo que lá na frente, independente do tempo ou da vida que ele tenha, começa a gritar, que nós falamos como sofrimento, que era que Freud falava que eram histerias, mas na verdade é um sofrimento da alma. A alma começa a aparecer alguns pontos que saem do controle, dá um desequilíbrio. Então, a cura da alma, ou a cura interior, oferece ao cristão a oportunidade de dar um novo sentido àquilo que ele sofreu desde a concepção. Então, ele vai dar um novo caminho para aquela situação. Não é um processo de estalar de dedos, é um processo de compreensão, entendimento e limpeza, tá? Mas o Espírito Santo é a pessoa mais perfeita para que eu e você tenhamos esse processo de cura interior. Por quê, pastora? Eu vou dizer para vocês, porque eu sou terapeuta e sempre vai ficar falhando. Você pode acompanhar, ter um acompanhamento até psiquiátrico, às vezes, quando tem transtornos, psicológico, mas se não tiver ação do Espírito Santo, vai sempre ficar uma portinha aberta. É onde a gente não consegue identificar a cura daquela situação por completo. E a pessoa vira e volta, ela cai na mesma situação. Ela cai naquela mesma lembrança de dor. Ela pode ter um processo onde ela começa a se sentir melhor. E aí ela fala, não, tô bem, tô curada. Daqui a pouco ela despenca novamente. Por quê? É um processo que precisa do Espírito Santo, tá? Que é um processo interior que vai sendo um confronto, vai tendo uma revelação. É como hoje eu tive. Uma coisa simples. Eu falei, nossa, eu não estou curada daquele trauma que eu vi com os 2 animais. A hora que os 2 gatos se pegaram na rua, eu fiquei assim, em choque. Parece uma coisa simples. Agora, imagina isso uma pessoa que sofre um acidente de carro, uma pessoa que sofre um atentado, uma pessoa que sofre uma enfermidade, entre aspas, ali, que é pega de surpresa como uma quimioterapia, uma pessoa que sofre um luto e não conseguiu avançar com aquilo, tudo aquilo vai ficar armazenado, ok? Então, vamos entender o processo de como tirar a sujeira da alma. Então, a sujeira da alma funciona assim, nós temos um corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico. O espírito
espírito é toda aquela essência que vem de Deus. É toda aquela natureza que vem de Deus, que está dentro de nós. Que a Bíblia diz que o espírito veio de Deus e volta a Deus. Pastora, quando que o espírito de Deus está comigo? Desde quando? Desde a eternidade. Da eternidade até a concepção e até o dia de hoje, ele nunca nos abandonou. Então, se tem uma pessoa que sabe tudo na minha vida e na sua, é o Espírito de Deus. Então, nós temos o Espírito, que é a essência. Nós temos a alma, que é a parte onde está todo o nosso intelecto, toda a nossa emoção, todas as nossas vontades. Ali vai armazenando tudo aquilo que a gente vive no nosso decorrer da vida, em família, em comunidade, de costumes e tudo mais. E nós temos o corpo. O corpo é a parte que manifesta tudo que tiver desarrumado na alma. Então, o espírito é inabalável, irmãos, porque o espírito é de Deus. Então, o espírito não sofre com nada disso. Mas o corpo e a alma, sim. Quando a alma está desarrumada, quem vai sofrer é o corpo. Mas o Deus de paz pode nos santificar e nos limpar de tudo isso, como disse a palavra. Então, a primeira ferida que eu quero falar hoje, eu tenho que ficar atento ao tempo aqui, porque é um assunto bem extenso, eu quero que vocês compreendam e até apliquem, né, na vida de vocês. O primeiro é a rejeição. O ser humano, ele tem necessidade de afirmação, de ser aceito, de ser aprovado e de pertencimento. Como assim, pastora? Você vê o bebezinho, como ele tem a necessidade, logo que ele sai da mãe, de sentir o cheiro da mãe, de estar junto com a mãe. Ele chora mais pela ausência do que pela necessidade de mamar e tudo mais. Então, ele sente aquela ausência, essa necessidade humana, quando ela é quebrada, a falta do pertencimento, ele traz o quê? A rejeição. Então, ele tira o senso de pertencimento, quando você é rejeitado. A rejeição, ela tem muito a ver com duas palavrinhas básicas. Quanto eu valho e quem eu sou. Como assim, pastora? Qual é o meu valor para o outro e qual é a minha identidade para mim e para o outro. Então, isso é o fator principal. Todas as vezes que nós somos feridos no valor e na identidade, a ferida da rejeição, ela se instala. Porque nós temos um valor maravilhoso para Deus, que excede o valor de muitas joias. Até Provérbios fala sobre isso, não só para a mulher, mas para todo indivíduo. Nós temos um valor único para Deus. Então, quando esse valor é ferido pelo outro indivíduo, ali abre-se uma porta chamada rejeição. Quanto eu valho? É o senso do amor e do valor próprio. Como você se cuida e como você se valoriza. Então, o meu valor, ele começa a partir de como eu me vejo, de como eu me cuido, de como eu me amo. Isso não tem a ver só com a parte estética, não tem só a ver com a parte que eu mostro para o outro, tem a ver com todo o contexto de alma e de espírito também. Então, você reconhecer o seu valor é o primeiro passo. É o primeiro fundamento. Existem muitas pessoas, às vezes em sala de aconselhamento, que elas se menosprezam. Primeiro, que isso é um espírito, tá? De autocomiseração, que começa a trabalhar ali, colocando o indivíduo num estágio de que ele não tem valor nenhum. E todos nós temos um valor. Cada indivíduo foi dotado de temperamentos, de dons espirituais e ministeriais, de habilidades e de talentos. Então, todo mundo tem o seu valor, sim. Só que quando isso não é compreendido pelo indivíduo ou feito pelo outro, aí começa-se uma jornada para a ferida da rejeição. E quem eu sou é a autoimagem, como eu me vejo. Tem uma coisa assim que me chama muita atenção hoje, pastora, é como as pessoas se preocupam em estar para o outro nas redes sociais. Então acaba, e vocês vão perceber que isso tem a ver até com a ferida da rejeição e das outras feridas que nós vamos falar no decorrer das lives. A preocupação de estar belo para o outro. Mas aí eu te pergunto, quem você é?
como você vê. Você precisa estar constantemente... Eu conheço pessoas que ela não tira uma foto se não tiver um filtro. Ela tem que fazer toda uma limpeza da imagem dela para poder aparecer. Por quê? Primeiro, porque a sua identidade de como ela está... Porque tem várias aceitações. Aceitar a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua fisionomia física, aceitar o envelhecimento, né? Eu estou caminhando aí para os 50, então eu venho trabalhando o envelhecimento. Então, tudo isso é muito importante para o indivíduo receber as fases da vida. Quando ele vai quebrando fases da vida, ele vai quebrando ciclos que são importantes para ele entender o processo. Então, esse valor de quem eu sou refere-se à sua identidade. Uma hora você é criança, outra hora você é um jovem, outra hora um adolescente, outra hora um adulto, outra hora você é um idoso. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo perdeu o seu valor. Significa que você está cumprindo os processos. E a gente, às vezes, se depara com pessoas que mudam a sua imagem, né, envelhece, e aí ela quer se rejuvenescer de qualquer maneira. Claro que você podendo, vai lá, melhore uma coisinha ou outra, mas aquilo não pode ser o foco principal. Você não pode viver em cima daquilo. Nós temos casos aí na internet, nas redes sociais, de pessoas que transformaram totalmente a face, até morreram, adoeceram, porque não aceitam aquilo. O que tem a ver com isso? Tem a ver com a identidade. Então, a identidade nada mais é do que alguém que foi destruído lá na infância e que foi crescendo, e quando chegou num ponto, aquilo começou a gritar, não, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade disso. Não tem a ver com o exagero. Entendo o que eu estou dizendo aqui. O desequilíbrio. Porque quando você é equilibrado, você vai lá, puxa um pouquinho aqui, dá uma arrumadinha aqui, né, pastora? Dá um toquezinho ali, equilibra para você ficar bem consigo mesmo. Agora, quando aquilo foge do controle, aí é preocupante, certo? Se você perguntar para mim, pastora, você faria procedimentos estéticos? Nada que fugisse do controle. Tudo que é desequilibrado é porque alguma coisa na alma está desarrumada, certo? Então, essa ferida, ela se instala quando fere a identidade do indivíduo. E o valor do indivíduo através do quê? Preconceitos, bullying, violência física, emocionais, tudo aquilo que fere-se, costumes. A gente às vezes vê muita gente aí, já tivemos várias, eu já atendi várias pessoas que não aceitam. Olha aí, tem gente falando aqui. Tudo que o caso mais famoso, creio que seja do Michael Jackson. Olha, ótima explanação, professor Júlio. Tudo que o pai dele xingava, ele, quando criança, ele mexeu como adulto. Exatamente. Michael Jackson ainda, há alguns estudos que dizem que ele tinha síndrome do Peter Pan. Por quê? Porque ele ficou preso na sua identidade de infância, por isso que ele constrói aquele parque de diversões, ele vive um mundo fantasioso, porque a alma dele ficou aprisionada naquele sofrimento de todo o abuso físico e emocional, mental que ele sofria do pai. Então ele foi mudando a cor da pele, ele entrou naquele estado que todos nós conhecemos. E às vezes, irmãos, a pessoa não leva nesse extremo porque ela não tem recursos financeiros, vamos dizer assim, mas ela cria ambientes para se esconder. Então ela começa se escondendo atrás de fantasias, tá? Nós chamamos de síndrome do Peter Pan, o que o Michael Jackson viveu, ok? Então, rejeitar o indivíduo, ou ser rejeitado, significa o quê? Resistir, desprezar, recusar alguém por isso ou por aquilo. Às vezes a pessoa ela é recusada pelo cabelo, ela é recusada pela cor da pele, até pelo estado que ela nasceu. Eu já atendi pessoas que elas têm feridas almáticas terríveis porque ela fala assim, eu sou do Ceará. Maravilhoso, Deus é um Deus multiforme, Deus é um Deus que tem, assim, uma variedade de pessoas, de olho, de cor, de... Irmão, você já pararam para entender que tudo que Deus distribuiu em nós está nele? Então nós vamos
deparar com um ser que nós não conseguimos nem definir. Porque se ele repartiu cores de cabelo, de olho, cores, fisionomias, irmãos, é uma coisa assim fantástica, surreal. É um ser que nós não conseguimos descrever. Então, Deus reparte com a gente, isso é maravilhoso. A sua cultura, norte, nordeste, isso não importa. Então, muitas pessoas são feridas até na sua cultura. Levam ali uma carga, vamos dizer, de rejeição, até pelo lugar onde ela nasceu, e não parece. Isso lá na frente transforma, esse bullying transforma a forma física, irmãos. Tudo isso transforma em sofrimento, em rejeição. É como o indivíduo fala assim, eles não me aceitam porque eu sou do Nordeste, eles não me aceitam porque eu sou árabe, eles não me aceitam porque o meu nariz é grande, eles não me aceitam porque eu sou gorda, e tudo isso se transforma em uma rejeição. Ok? Quer falar alguma coisa, pastor? Eu fico assim maravilhada que eu estou aprendendo, filha. E o caso que o pastor testemunhou, no caso na minha opinião, foi muito grave. Foi muito grave. Foi muito grave. Foi mesmo. Você vê que o menino tinha um talento, porque Deus colocou nele um talento maravilhoso, mas foi totalmente destruído automaticamente. Se a gente pudesse hoje ter uns 10 minutos com o Michael Jackson, ele ia dizer, com todo o dinheiro que eu tinha, eu não fui feliz. Ele não... Por exemplo, você falou agora, são gatilhos. Por exemplo, você falou agora de algo que uma menina perdeu o esposo, depois a irmã perdeu o esposo, e aí a outra irmã com o marido, que já está melhor hoje, mas ficou meio grave, ela viveu já está sofrendo. Em uma noite que ela passou, o que uma irmã passou, e ela com medo do que a outra, ela já enxergou a outra passando. Então, você vê, eu já tive que ajudá-la, acalmá-la. São coisas assim que é por isso que eu falo, gente, o ser humano, só Deus só Deus e nós sabemos o que passamos e não ficou resolvido, gera em nós. Por isso essa escola de cura interior, né, pastor? Exatamente. E são coisas, você vê, pastora, o luto, o processo do luto é muito doloroso mesmo. É no mínimo um ano. Então, a gente não pode chegar para o indivíduo, fica quieto, já passou, já morreu. Nunca. A pessoa precisa passar aquele processo todo, porque se a gente cala aquele indivíduo no momento do choro, no momento do desespero, claro que nunca pecando contra Deus, né? Mas aquele momento da dor ali é necessário para o indivíduo digerir na alma. Então, olhar para aquele caixão, estar naquele... Eu mesmo, por exemplo, meu caso, eu não acompanho velório, eu não acompanho, mas eu trabalhei isso muito bem na minha cabeça. Então, mas outras pessoas precisam estar lá ver. Eu não, eu já trabalhei isso na minha cabeça. Então, eu sofro o luto um ano, sofro mesmo. Eu nem imaginava que eu sofreria, mas eu sofro um ano. Depois aquilo abaixou. Fica saudade, fica todo aquele sentimento que a gente tem de amor por aquela vida que se partiu, mas acabou ali. Então, não parece, mas vivenciar situações fora do comum para nós, embora a gente sabe que ninguém vai ficar para semente, é doloroso, porque o ser humano ele tem necessidade de estar aqui, ó. Nós estamos juntos numa tela, mas ele tem necessidade do outro, sempre. Então, isso é o pertencimento, né? Eu pertenço àquele grupo, eu pertenço a essa família. É algo assim, e Deus tem isso, porque você vê que Deus nos fez para pertencer a Ele, a família de Deus, nós somos famílias de Deus. Então, é muito mais extenso, né? Então, essas feridas emocionais, ela é algo assim, são fatores adoecedores. São fatores, irmãos, que a gente precisa estudar muito sobre isso. Mas o principal, a senhora falou aí, quando é que nós temos esse direcionamento, essa tranquilidade para falar do assunto? Quando é? Quando o Espírito Santo está envolvido nessa jogada. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa fundamental para trabalhar tudo isso. Tanto que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele sente o nosso sofrimento, ele sabe aquilo que nós estamos passando e que a gente não consegue fazer assim, ó, eu arranco. Não, precisa da intervenção dele.
Ele precisa intervir junto ao Pai para que aquele alívio desça sobre nós e a gente consiga digerir tudo isso nessa terra. É fundamental, porque lá na eternidade nós não vamos ter nada disso. Né? Esse problema todo almático, nós não vamos ter lá. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem bullying, não tem nada disso, não tem frustração. Mas aqui nós temos que aprender a trabalhar. Por quê? Porque nós precisamos envolver o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Somos 3 partes. Se o Espírito Santo estiver fora desse trabalho, nós vamos patinar aqui a vida inteira terrestre. Então, a aceitação de Jesus é mais além ainda. É receber uma pessoa que vai morar dentro de você, que vai te ajudar a vivenciar tudo isso aqui nessa terra e, mais do que isso, a vivenciar e a vencer. Então, a pessoa do Espírito Santo é a chave, tá? Mas continuando aqui, para não dar o tempo, porque já a gente para. A rejeição se faz presente como, pastor? Em vários ambientes. Então, a gente sabe do princípio que ele começa com frustrações, com abandono, com eu não quero você, eu não aceito você do jeito que você é. E também ele parte para o princípio físico. Então, o que acontece? Ele vai para o trabalho, a rejeição acontece no trabalho, acontece no ambiente familiar, acontece na comunidade em si, acontece até mesmo dentro de órgãos religiosos. Aquele ali não dá muito bem comigo, não. Então, o que acontece? Amigos, né, a gente começa a sentir no âmbito do amor, seja fraternal, seja eros, seja qual for. A gente sente isso no ambiente do amor. Então, se eu estou num ambiente onde eu não me sinto amada, aquilo já me abre uma rejeição. Tá? E isso começa pequenininho. Em várias ocasiões, o rejeitado carrega consigo o medo de sempre ser rejeitado. Então, o bebezinho que foi rejeitado ali no ventre da sua mãe, né, por ignorância às vezes, né, não estamos aqui para julgar ninguém, mas ignorância, ou o tempo daquela pessoa não estava bom para ela receber uma outra vida, a alma dela já estava doente. Então, o que acontece? Aquele ser que foi rejeitado, ali no interior, por isso que a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor está com a gente. Então, quando está se formando ali a coluna vertebral, eu falei isso na outra live, vou repetir. O indivíduo, ele começa a ser indivíduo a partir do momento que ele fecundou. Toda a carga genética, naquela mistura de células celular ali, já está do pai e da mãe. A única coisa é se funde e começa a expandir ali, um DNA começa ali na coluna cervical. Então, por isso que ele tem até o mesmo formato. A hora que se estende ali, já está tudo ali, a carga genética. A cor do olho, a cor do cabelo, como vai ser o formato dos ossos, tudo já está instalado ali. E o Espírito do Senhor está junto. Aí logo em seguida começa aqui o crânio, né, o neural, o tubo neural que eles dizem, aí já começa a se instalar as emoções. Então o Espírito do Senhor já está desde ali, porque tem coisas que eu e você vivenciamos intrauterino, que nós não lembramos, entre aspas, mas está na caixinha ali guardada, no desconhecido, que a gente fala na janela Johari, e que o Espírito Santo estava junto. Então, se tem alguém que é testemunha de tudo isso, é o Espírito do Senhor que estava junto ali no interior. Então, aquele oculto que você ouviu e sofreu na infância, no ventre, na concepção, no período da gestação, aquilo lá na frente vai gritar em uma compulsividade, em um distúrbio cognitivo, em um transtorno. Então, às vezes você olha e fala assim, por que essa criança é tão agitada assim? Por quê? Porque alguma coisa foi cobrado dela ou foi depositado nela no interior através dos genitores e ela foi recebendo toda aquela pressão e quando ela cresce ela tem aquela vamos dizer assim, agilidade, não vou falar nome de síndromes aqui, porque isso aí gera muita coisa. Mas é uma criança hiperativa, uma criança que não para. Então, ela está querendo fazer tudo aquilo que foi cobrado dela desde a concepção. É muito além. Pode falar, professora. É que está dentro do assunto agora, que eu não quero fugir. Vamos supor, uma mãe tem 7 filhos. E um atrás do outro.
né? Escadinha. Aqueles bebezinhos de trás, pode sentir uma rejeição porque ela fica só com aquele bebê no colo? Só... E é muito comum, sim, pastora, com certeza. É muito comum a mãe ter afinidade com um, às vezes. Por quê? Eu sou mãe de 6, então eu posso dizer. Envolve, não é o bebê em si, envolve toda a situação. Então, por exemplo, o bebê que é gerado no ambiente que está tudo em paz, que a família está feliz, está bem financeiramente, está aquele amor, aquele love, aquele bebê ele vai receber uma distribuição maior de amor. Aquele bebê que chega no período que está tendo contenda, traição, dificuldade financeira, luto, tudo está generalizado ali. Então, aquela criança, ela recebe toda aquela carga. Não parece, mas ela é deixada de lado. Ela é deixada de lado. Pode falar, pastor. Não, pastor, eu falo assim, você já explicou de um lado que foi fundamental os irmãos saberem, os amados saberem. Mas eu falo assim, é aquela mãe que tem muito bebê um atrás do outro, e aí ela fica com aquele último, no peito, no colo, e aí aqueles bebezinhos menorzinho ali, tudo olhando, porque aquele bebezinho menor é muito chorão, é muito isso, aquilo. Então, os outros, eles podem ter rejeição por isso. Sim. Por quê? Porque até a fase dos 6 anos. O ideal seria a mãe ter um bebê e daqui 6 anos ter outro. O ideal. Por quê? Porque ela já construiu a identidade daquela criança. Então é assim, ó, da fase da concepção até 6 anos, que nós falamos que é a fase da consciência, que é de 6 a 7, é quando cai o dentinho de leite. Aquela fase é a fase que envolve todo o cuidado, o amor, a educação. Então, até os 6 anos, você pode ver que filhos que de 6 anos para o outro, ele não tem problema. Mas quando é um, logo seguida o outro, então aquela criança ela não absorveu o complemento até os 6 anos de idade. É onde ficam as lacunas e ela sente sim a rejeição, tá? Sente drasticamente. E dependendo da maneira como a mãe se comporta com aquele último, eu já imaginei, se comporta com aquele último, aí entra mais ainda o abandono. Porque não é só a rejeição, é uma ferida diferente da outra, entra o abandono. Ela se sente humilhada, ela vai criar uma injustiçada. Então, na verdade, abre-se com a rejeição, mas vem outras 4 junto, tá? E aí a gente observa qual foi a pior. Que tem umas que se instala, que é onde reflete o nosso físico, nossa forma física, ok? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Gente, vários... vocês têm pergunta para fazer para a pastora Flávia? Vai deixando na tela, que eu vou lendo para ela, que tem a ver com o assunto, porque pode ajudar muito você. Pois não, pastora. Olha, pode até, pastora, depois, nessa live que vai ficar salva, colocar alguns pontos ali, que a gente dá uma olhada antes na próxima semana, e a gente pontua, tá bom? Você pode continuar ali colocando, deixe os seus comentários, suas dúvidas, né? A gente não sabe tudo, pelo amor de Deus. O que eu não souber, eu vou falar assim, não sei, mas eu vou estudar. E a gente pontua aqui na próxima live, tá bom? Porque isso aqui nós não vamos conseguir terminar hoje. Tá? É bastante coisa, senão fica lacunas, ok? Eu tô em quanto tempo aí, pastor? Me fala quanto tempo, senão não consegue salvar a live também, né? São 12 horas e 43 minutos. E não falei nada, eu tô na introdução. Só que é um assunto que eu gosto, entendeu? Como é um assunto que eu gosto, eu fico que vou, tá? Mas vamos lá. Mais uns 5 minutos, pastora? Vamos, né, pastor? Vamos, gente. 5 minutos. Ok. Vocês estão aí, gente? Está todo mundo vivo aí? O mais importante na live é estar todo mundo vivo. Está todo mundo vivo, todo mundo ok. Se você colocar um joinha aí, tô aqui, e dá um coisa aí, ótimo, importante, viu? Assunto muito interessante. Ó, pastor Júlio, esse assunto é o assunto da conferência de mulheres, que eu já estou com fila de espera para Júlio. Pode ficar mais meia hora? Não pode, né, Júlio? Senão a live cai. Vamos lá. Em várias ocasiões, o rejeitado carrega entre si o medo de ser rejeitado. Então, ele costuma criar uma máscara. Que máscara é essa? A gente fala que é a máscara escapista. Até tem um
desenhinho, é que eu não sei se dá para colocar. O pastor Júlio tem as figuras lá. Se der, pastor Júlio, não sei se consegue pôr aqui, pode pôr a forma do escapista. É uma pessoa magrinha, uma forma física. Ela é magrinha. Sabe aquela pessoa que come, 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 come e parece que a pele dela é grudada no osso? É a forma física que ela se encontra, que o cérebro produz para ela se esconder da ferida. Então, o que ela faz? Ela desenvolve essa máscara inconsciente, não é nada consciente. É tipo assim, eu quero ser magra. Não, eu quero ser... Não, é inconsciente. É a forma que o corpo reage para proteção. Olha que coisa fantástica, por isso que eu falo, irmãos, nós vamos estudar a mente humana, né, os caras aí que entendem muito disso, mas não vai chegar nem a 1% do que é tudo isso. Nunca, nunca. Pode falar que é 4%, mas para mim, nós não chegamos nem a 1% do que é a mente humana. Então, a mente humana, ela cria uma forma de se proteger. E como que ela cria no indivíduo que sofre a rejeição? A máscara que ele cria é uma forma física magrinha. É uma pessoa magrinha que come, 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 come e ela não engorda. Por quê? Porque ela quer, a fim de se esconder, de escapar da rejeição. Então ela meio que quer ficar invisível. Tipo assim, todo lugar que ela chega, ela tá meio assim, ela não quer aparecer, tá? Então o escapista, onde o seu objetivo é mostrar-se invisível num grupo, numa sociedade, num ambiente, criando escape para tudo, a fim de evitar novas rejeições. Então, ele sempre vai... É por isso que ele pode comer, fazer exercício, ele pode até criar um músculozinho, mas o porte físico dele é magrinho. Aquela pele grudadinha assim, ó. Sabe aquela coisa que você olha e fala, nossa, não engorda de ruim. Não, ali existe uma ferida almática que ela gritou, e aí é aquela magreza mais visível, tá? As características muito comum, para terminar aqui, para a gente não estender e a pessoa não perder aqui o conteúdo. As características muito comum do escapista ele procura solidão, sempre. Se tiver um lugar assim... tem uma praia movimentadíssima e tem uma choupana lá em cima naquele pé do monte, sozinho, ele quer a choupana sozinho. Então ele vai procurar um lugar, por quê? Porque ele tem medo de sofrer com aquela multidão, a rejeição, então ele prefere ficar sozinho a fim de se proteger. Então ele busca a solidão, tá? Ele busca os olhares não estar sobre ele. Tem poucos amigos, muito poucos amigos, por quê? Também, porque para ele romper um laço de amizade é muito difícil. Ele sofre. Ele sofre, assim, como a morte. Então, ele tem poucos, 1, 2, conta na mão aqui, irmãos. Ainda mesmo assim, tem uma grande dificuldade de confiar. É sempre desconfiado, porque ele acha assim, ele já tem aquele olhar assim de cano de olho, já chega no ambiente, já olha tudo, como quem diz, será que vão me rejeitar aqui? Será que vão me aceitar do jeito que eu sou? Está sempre preocupado com o que vai vestir, se a pessoa vai entender muito bem, para não ser rejeitado, tá? Então ele é de poucos amigos, fala muito pouco sobre si, tem medo de expor o que sente, o que pensa, olha lá, peraí. Olha, pastora, a solitude é diferente da solidão, né? Não me lembro aqui bem a palavra certa, é diferente. Mas, por exemplo, se você perguntar para mim, eu gosto de estar um pouco sozinha. Eu gosto, porque assim, eu consigo focar, eu sou uma pessoa que desfoca. Então, por exemplo, se eu estou fazendo, eu começo 20 coisas e não termino. Aí depois eu tenho que vir terminando as 20 coisas. Eu sempre vou deixando uma lacuna ali. Mas quando eu estou sozinha, eu consigo vir finalizando as coisas. Então, eu gosto de estar só um pouco, mas eu não gosto da solitude. Eu não gosto de não ter ninguém. Eu gosto do movimento. Eu tenho essa necessidade de ter gente comigo. Então, é diferente. Mas se é algo assim extremamente desequilibrado, é importante observar, pastora, porque às vezes, Rochelle, às vezes pode ser que aquela pessoa tenha assim, uma dificuldade de interação com o indivíduo. Aí entra 2 fatores também. Quais, pastora? Ela pode, às vezes, ter um transtorno.
de sociabilidade. Então, ela tem dificuldade de socializar com o outro, de estar ali naquele grupo, mas tem a ver com a ferida da rejeição, tá? E tem a ver. Ela fala muito pouco de si. Por exemplo, eu gosto de estar sozinha, mas eu não tenho dificuldade de falar de mim. Muito pelo contrário, eu falo até mais do que a boca. Então, se eu tiver que falar, eu vou falando. Então, essa não é a ferida que afetou a minha vida, tá? Tem um pouco, mas não é a ferida que afetou a minha vida, porque eu não tenho problema de falar de mim. Então, eu começo lá atrás, vou contando, é até algo ruim isso. Então, as pessoas que têm dificuldade de falar de si, que é sozinho, não fala de si, então ela é meio que uma caixinha de surpresa. Você fala assim, eu não sei o que ela passou, o que ela viu, porque ela não se abre. Então, ela vai armazenando ali dentro dela, tá? Ela fala muito pouco de si. Ela é desconfiada demais, como eu já disse, e ela cria seu mundo para evitar sofrer. Ela cria tudo ali, ela tem que olhar e falar assim, nesse mundo meu aqui tem tudo. Tudo que eu preciso. Então, só para você ter uma ideia, o que é uma pessoa escapista, ela tem tudo para chegar até ela para ela não ir atrás. Então, assim, se ela puder comprar tudo pela internet, ela vai comprar. Tudo que ela puder ali fazer, ali, sem ter interação com outras pessoas, ela vai fazer, porque ela prefere aquele ambiente sozinha. Então, ela prefere, vem fazer aqui para mim, você pode aqui. Ela tem aquela dificuldade, até parece coisa boba, mas, por exemplo, eu não gosto de cortar o cabelo lá no cabeleireiro. Eu queria tanto que o cabeleireiro viesse aqui, o mercado viesse aqui, viesse cortar minha unha aqui, viesse pintar, tudo fazer aqui. É porque não é nem porque a pessoa tem preguiça, nada disso. Não. É porque ela já tem aquela dificuldade de sair, se deparar com um grande grupo lá fora. Então, ela sempre vai tentar escapar do lugar onde tem-se um grande grupo. Ok? Vamos parar aqui, pastora, senão vai ficar muito extenso e a gente continua na próxima semana. Mas, basicamente, pessoal, aqui nós estamos iniciando o que é a ferida da rejeição. Porque você precisa entender como ela se instalou, entrou, para depois a gente dar o fundamento para como curar isso, tá? Que é um processo nosso. Nós temos que fazer esse processo. Para poder ter a compreensão junto com o Espírito Santo de como passar essa fase, ok? Na próxima semana, nós vamos falar como desenvolve as doenças através dessa ferida, nós vamos falar o período que ela se instala, como que ela se instala, tem bastante coisa. Nós vamos falar como curar a ferida emocional, essa ferida na próxima semana, tá bom? Até aqui. E vamos parar, porque senão é muita informação. Você pode rever essa live 2, 3, 20 vezes. Você pode compartilhar pelo menos com mais 7 pessoas que você sabe que talvez tenha sofrido rejeição. Deixar aqui no link os comentários de dúvidas que a gente pode estar explanando na próxima semana também, né, pastora? A gente já inicia tirando algumas dúvidas, ok? Isso, tá? Está todo mundo dizendo aqui, sim, muito interessante. Gente, vocês começaram a escola, gente, olha, Deus trazendo tudo isso, vocês não têm noção, se for aprender aí fora, o valor que é isso, né? Mas vocês estão recebendo, olha, o poder de Deus, o amor de Deus e o amor da pastora Flávia por nós. Isso é muito importante, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos falando de doença, gente. Doenças da alma, é coisa muito mais séria, tá? E é lógico que cada um vai se olhando, vai orando, vai se conhecendo mais, vai se descobrindo em nome de Jesus, tá? Eu posso dar o meu testemunho para vocês, que eu vivi no meio da multidão, Shelley, eu vivi pastora Flávia, ela sabe disso, eu vivi no meio da multidão 40 anos. Eu viajei, pastora Flávia, por 40 anos. Hoje, gente, se eu puder ficar quietinha, eu prefiro, porque eu me cansei, entendeu? Só que eu acho que o meu caso não se enquadra no que a pastora está falando. O que a pastora está falando é muito mais sério. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu produzo, eu escrevo, produzo, me trago revelações quando eu estou na solitude, eu e Deus. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu estou aqui com a minha família, está maravilhoso, eles estão cuidando de mim assim, como se eu fosse um bebezinho de colo. Mas se eu contar para vocês que o meu trabalho está em falta, tá. Sente que está faltando algo, né?
Sente que está faltando algo. Tem necessidade de produzir, né? Eu tenho essa necessidade, então por isso que eu tô entendendo. E cada um é de um jeitinho, mas o que a pastora Flávia está explicando, eu entendi perfeitamente. Chega a ser uma doença, né, pastora? É uma doença. Desequilibrado, quando desequilibrado, sim, mas a da senhora não é essa, é que essa abre portas. A ferida da senhora é outra, nós vamos, a mesma da minha, talvez. Nós vamos aprender lá no final. Ó, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui. De repente, você começou a ouvir e fala assim, minha ferida é rejeição. Deixa eu falar uma coisa, você vai se surpreender. Porque vai chegar uma hora que o estudo não é só uma escola, o Espírito Santo vai trabalhar com você. Então vai chegar uma hora que vai dar um start em você, vai falar assim, puxa, eu passei por isso. Lembra que eu contei na outra aula como que eu descobri a minha ferida da humilhação? Eu descobri há pouco tempo, quando eu estava preparando o estudo, tudo, e eu falei assim, a minha rejeição, depois, não, a minha injustiça, não sei o quê. Aí, quando foi um dia, o Espírito Santo confrontou, me trouxe a memória, irmãos, eu revivi, quando eu tinha de 8 para 9 anos, que eu tenho uma letra grande, bem grande, e forte, e eu escrevia de lápis. E os meus cadernos eram tudo furado, as folhas, de tanto que eu forçava. E a professora pediu, uma japonesinha pequenininha assim, já morreu, que já tinha idade, e ela pediu meu caderno. E quando ela olhou meu caderno, ela falou assim, você é uma porca. Olha esse caderno, começou a arrancar as folhas e rasgar. Aparentemente parece que não foi nada, mas eu agora, com quase 50 anos, eu revivi aquela cena que me trouxe um sentimento horrível naquele momento. E na hora eu falei, Senhor, foi naquele dia que se instalou. E até os 8 anos eu era magrinha, moça. Magrinha, meu braço é fininho. E a partir daquele momento, quando instalou a ferida, eu me transformei numa pessoa obesa. Por quê? O que é um porquinho? É um bichinho gordinho. Aquilo entrou, aquela ferida em mim, e agora até creio que eu vou emagrecer, tá? Creio que eu vou emagrecer, porque naquele dia eu me ministrei a cura. Descobriu. Ela descobriu. Eu descobri. Né? Então, gente, olha, tranquilidade. Vamos ouvir isso com tranquilidade. Vamos ouvir essa palavra uma, duas vezes. Vamos maturar isso dentro de nós. E a Milce está dizendo aqui, eu amo ficar em casa, quando eu estou trabalhando, eu não gosto que ninguém fique falando perto de mim. Não, eu acho que isso já é para você não perder o foco. É normal, para você terminar o trabalho rapidinho. Eu, por exemplo, se eu estiver escrevendo alguma coisa, uma pessoa falando, é do ser humano. A gente se distrai e a gente, né? Então, na próxima semana, para ficar bem claro, eu vou trazer um estudo ampliado sobre a solidão e sobre a solitude. Aí você vai conseguir discernir. A solidão mesmo, é algo assim, ó. Chama a pessoa no portão, você fica escondido ali. Não quero ver ninguém, não quero ver ninguém. Chega a ser quase um quadro depressivo, tá? É diferente. Tá? Mas eu vou trazer a nível técnico, vamos ver se eu acho alguma coisa, nem sei, devo ter alguma coisa aqui. Eu vou dar uma estudada sobre isso e eu inicio na próxima semana, até vou marcar aqui, falando sobre a solidão e a solitude, para você compreender. Vou marcar aqui. Pastora, semana que vem nós vamos terminar esse. Sim, nós vamos terminar esse, mas eu já entro para poder entender direitinho, para discernir. Tá. Entro junto, tá? Para tirar a dúvida. Isso é uma dúvida. Fica calma aí. Fica calma aí que nós vamos ter muito tempo. Deus ajude. Gente, Deus abençoe. Mas nós vamos orar nesse momento pela rejeição, mas nós vamos orar nesse momento. E a gente vai mexer alguns pontos aqui da rejeição desde o ventre, que vocês já vão tendo uma noção já, e Deus vai ministrando. Não se preocupe, que a hora que Deus tratar comigo, com você, vai fazer isso aqui, como ela disse, ó, tintom, tá? Vai dar seu tintom, e vai ser um momento de cura. Mas eu acredito, irmãos, que cada semana a gente recebe um pouco de cura, tá? Vamos lá? Você quer começar, pastor, ou quer que eu comece? Pode começar. Meu amor, eu fico maravilhada contigo. Porque o Senhor nos fez. Porque o Senhor nos gerou, porque o Senhor nos deu a luz. Senhor Deus, eu peço perdão pela mãe, que aquele filho veio, mas ela não planejou. Ela não quis.
rejeitou. Ou aquela mãe que já tinha tantos filhos e disse, vou ficar com 2, 3, 4. Mas veio. E essa criança recebeu essa rejeição e cresceu com isso. Senhor, perdoa esta mãe. Abraça esse bebê. Acalenta esse bebê. Amamenta esse bebê com a sua presença. Abrace, beije. Mas esse bebê hoje talvez já é um junior, um adolescente, um moço, uma moça, um homem, uma mulher. A rejeição, Deus. A rejeição no meio dos irmãos, como José, que quando viu os irmãos, chorou e gritou, eu sou irmão de vocês. Que vocês rejeitaram. Que vocês me venderam. Que vocês não me quiseram. Mas eu entendi também por que vocês me venderam. E eu libero perdão para vocês. Senhor Deus, a rejeição na beira de um casamento, a porta de uma igreja, ser rejeitado e trocado por outro. A rejeição da traição que dói demais da conta. Senhor Deus, a rejeição do trabalho, porque o outro chegou pronto e eu não tinha tempo, não havia tempo para me ensinar. A rejeição pela falta de paciência com os meus erros, com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, com o meu português que não é correto, com o diploma que eu não tive. Deus, a rejeição. A rejeição pela cor. A rejeição que gerou uma discriminação dolorida. A rejeição pela cor branca, pela cor negra, pelo meu cabelo que não é bonito como o seu. Porque ele não é liso. E você acha que ele é sujo. A rejeição, Jesus. A rejeição, Jesus. Ela dói. Senhor Deus, só quem já passou pela rejeição. Fui rejeitado por outra. Fui rejeitado por outro. Fui rejeitado porque já não tenho mais o primeiro lugar dos pódios. Fui rejeitado porque não ganho mais o grande salário. Fui rejeitado porque já não estou nos grandes altares. Fui rejeitado. Deus Todo-Poderoso, cura. Deus Todo-Poderoso, cura. Jesus, fui rejeitado porque não estou mais no meio das multidões. Porque se estivesse lá, teria festas e festas e festas. Os presentes não chegaram. Porque, como disse a minha filha, a senhora não é mais a bola da vez. Senhora, a rejeição. A dor da rejeição, Jesus. Cura! 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 Fui rejeitado porque já não tenho a multidão. E você me deixou por causa das multidões. O pastor que passa pela rejeição, porque o momento de maior dificuldade, o filho disse, estou indo embora. Para o pastor de multidões, para a pastora de multidões. Para o lugar que tem tudo, minha mãe e meu pai, e na tua casa não tem mais nada. Jesus. Começo de casa não é bom. Não gosto de igreja que está começando. Não pago esse preço, te rejeito. Senhor Deus, quebra já todo principado, potestade, dominadores de rejeição. Toda rejeição. Toda rejeição. Eu te rejeito porque mamãe ou papai te amam mais que eu. Em nome de Jesus. Eu te rejeito, meu filho, porque você não é estudado como o outro. E você não é normal, não é saudável como o outro.
Meu filho, eu te rejeito porque você tem síndromes. Porque você é especial, meu filho, eu te rejeito. Meu filho, eu te rejeito porque você me confronta, meu filho. Minha filha, eu te rejeito porque você gosta mais de teu pai do que de mim. Deus Todo-Poderoso, quebra! Quebra todo principado, toda potestade, todo dominador de rejeição. Nós desfazemos todo o mal. Em o nome de Jesus. Pastora, continua. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu bálsamo, o bálsamo de cura, o bálsamo que cura, o bálsamo que desce do teu espírito e começa a romper todas essas cadeias, todo esse aprisionamento mental, Rabashmas, que tem feito, Senhor Deus, o teu povo, Jesus amado, a ficar aprisionado em dores, em sofrimentos. Senhor, dá nova visão a ele, a ela. Dá um novo sentido, assim como fez com José, quando ele entendeu, Rabashmas, que ele precisou se distanciar dos seus irmãos naquele momento, para conseguir, meio à dor, avançar e ser aquele segundo homem que Deus escolheu. Senhor, se ele estivesse no meio dos seus irmãos, ele não ia conseguir. Mas, Senhor Deus, para nós é tão difícil aceitar a rejeição, porque muitas vezes não sabemos o propósito do Senhor em nossas vidas. Por isso eu te peço no dia de hoje, revela-te a nós. Revela-te a nós, Senhor Deus, no momento dessa ferida, o motivo, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam. Essas dores, essas feridas vão cooperar para o benefício maior, para que você possa ajudar, instruir, curar, libertar outras pessoas, porque Deus viu em você uma fortaleza, Deus viu em você uma resistência a essa dor, que o Senhor hoje te visite em nome de Jesus, que você entenda que o espírito da fortaleza está em ti e o Senhor te escolheu para vencer essa ferida, para ser instrumento de paz a outros, para ser instrumento de cura, instrumento de perdão, instrumento de libertação a outras pessoas. Rompa esse processo, rompa esse casulo e saia a visitar aquilo que Deus tem de melhor para você. Uma alma curada, uma alma restaurada, uma alma liberta, que o bálsamo de Gileade se estenda sobre ti. Te visite e te revele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem um propósito. E esse propósito, Rabashmas, só se concluiu ou se concluirá a partir do momento que você entender que aquilo que fizeram com você, comigo, precisamos dar um novo sentido a tudo isso, para entrarmos no caminho estreito do Senhor e alargar a porta para outros que muitas vezes não sabem passar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amores, vocês entenderam? Na minha opinião, pastora Clara, escreve o que eu estou te dizendo. Toda essa escola, todos nós, em alguma área, precisamos de cura. Com certeza. Entendeu, gente? Então, nos abramos para Deus. Sem resistência. Não desarmados. E deixa o Espírito do Senhor revelar para mim. Deixa o seu Espírito do Senhor revelar para você, filha. Deixa ele trabalhar e ministrar. A escola de cura só começou. Só começou. Eu quero que vocês orem por mim, porque daqui a pouquinho vamos estar no litoral. Daqui a pouquinho já não vamos ter essa internet boa que eu tenho aqui.
mas Deus vai abrir uma grande porta, vai ter misericórdia da pastora, para que a gente consiga passar essa escola, gente, como ela merece ser passada, porque ela é para a minha cura, cura da pastora Flávia, tua cura, nossa cura, tá bom? Meus amores, amanhã, isso, você vai aprender muito sobre isso, ela vai falar ainda muito sobre isso, Maria Salete. Ela vai chegar na área da ansiedade, viu? Fica tranquila, fica em paz. Em o nome de Jesus, você já recebeu já uma unção que já desceu aí já, né?